segundo a lei de... não vivemos mais segundo a antiga aliança. Agora nós vivemos sobre a nova aliança. A antiga lei já foi abolida. Já não vivemos mais aquilo que Moisés ordenou. Agora vivemos aquilo que Jesus ordenou. É a nova lei. E a nova lei se resume como? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que a lei de Jesus Cristo é que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nova lei. Que Jesus Cristo é o Senhor. E temos que obedecer a sua palavra, porque Ele é o Senhor. Vamos lá. Então Jesus é o novo sacerdote. Certo? Ele instituiu um novo sacerdócio. Ele não é só o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Daqui a pouco a gente vai ver que existia dois tipos. O sacerdote e o sumo sacerdote. E a carta de Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote. E que tem os sacerdotes. Você vai ver daqui a pouco o que fazia o sumo sacerdote e o que fazia o sacerdote. Você vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Agora vamos lá. Lucas 22, 19. Hebreus 7, do 11 ao 14. Lucas 22, 19. Vamos ver o novo sacerdócio? Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Hã? Do sacerdócio, do sumo sacerdote, né? Lucas 22, 19. Alguém lê aí para nós. Tomou em seguida ao pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. O que é isso? Uma oferta. Isto é o meu corpo, que será o quê? Dado, entregue, ofertado. Está vendo o primeiro sinal do sacerdócio? O que o sacerdote fazia? Oferta e sacrifício. Olha o que Jesus está fazendo. Primeiro uma oferta. E a oferta de quê? Qual é a oferta? É o corpo. A oferta é o próprio corpo. Mas o que Jesus está dando ali de verdade? De novo, versículo 19. Em seguida. Não, 19, Tomou em seguida o pão. Ele tomou o pão. Presta atenção. A mesma coisa de quem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele toma o pão, mas a oferta que ele faz é o pão? A oferta que ele faz é o seu corpo. Porque naquela hora já não é mais pão. Aquela hora agora se torna o seu corpo. Então isto, pegou o pão, isto é o meu corpo, que será ofertado. Oferta. Continua, vai, João. Depois de ter dado graça, partiu e deu dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ordem. De novo, fazei. Isto em memória de mim. Fazei. Ordem. Jesus dá uma ordem. Por isso que a gente fala que os sacerdotes são ordenados. Por que eles são ordenados? Porque eles recebem uma ordem. E qual é a ordem que eles recebem? Fazer isto em memória de mim. Em memória de mim não é simplesmente assim, recordação. Em memória do que eu estou dizendo para vocês. Isto é meu corpo. Deu para entender o que significa essa memória de mim? Fazer recordação do que eu estou dizendo. Isto é o meu corpo. Fazer isso
em memória daquilo que eu estou falando para vocês. Disso, a memória que o Evangelho diz lembra do que eu estou falando para vocês. Isto é o meu corpo. Continua. Agora vai vir outra parte, ó. Versículo 20. Do mesmo modo, tomou também um cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança, em meu sangue que é derramado por vós. Que é derramado por vós, o que é isso? Sacrifício. Tá vendo os dois pontos do sacerdote? Igualzinho na antiga aliança, mas uma diferença. Qual é a diferença? Esse sacrifício aqui foi feito uma única vez por todos. Esse sacrifício, ele não é feito várias vezes. É feito apenas uma vez. Então, o que o padre faz, o que o sacerdote faz hoje, não é um novo sacrifício. É o mesmo sacrifício. Deu para entender? É o mesmo sacrifício de Cristo. Não é um novo sacrifício. É o mesmo. Não são vários sacrifícios feitos agora. É um só sacrifício. Então, Jesus Cristo, quando ele fala isto é o meu sangue, opa, não era vinho? Isto é o meu sangue. Que será o quê? Derramado. Ou seja, para o sangue ser derramado tem que acontecer o quê? Um sacrifício. Ele se entrega em sacrifício. Mas no versículo 20 fala o quê? Não. No finalzinho do versículo 19, fazer isto, fazei. Ó, quem é o sacerdote? Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Mas ele dá uma ordem. Então ele deixa ou não deixa? Porque agora vem o suco de limão. Quem é que faz a oferta e o sacrifício? Jesus. Não. O sacerdote. Quem faz a oferta e o sacrifício é o Sacerdote. Se Cristo fala fazer isso, é porque ele está dando a autoridade dele de sacerdote para os apóstolos. Por isso que nós, católicos, dizemos que Cristo deixou, sim, sacerdote. Como é que ele deixa o sacerdote? Ordenando para fazer isso. Fazer o quê? A oferta e sacrifício. Mas quem fez a oferta? Quem fez o sacrifício? Jesus. Mas fazer isso em memória de mim. Porque eu fiz esse sacrifício. E vocês não vão fazer sacrifício. Vocês vão fazer em memória da minha palavra. E esse pão e esse vinho que vocês ofertarem já não é mais pão e vinho. É corpo e é meu corpo e meu sangue. Fazer isso em memória de mim. É o meu corpo, é o meu sangue. Que já foi entregue por vós. Aqui ainda não tinha sido entregue. Será entregue. Você vai ver mais na frente por que ele precisou. Isso aqui é um testamento. Jesus tinha sido morto aqui? Não, porque ele está falando. Ele estava vivo. Jesus está deixando um testamento. Você vai ver mais para frente que esse testamento só é válido. Gente, eu tenho aqui essa casa. Essa casa está no meu nome. Certo? Aí eu estou sabendo que eu vou morrer. Eu pego e faço o quê? Um testamento. Essa casa, eu atesto que quero deixar para os meus filhos. E a mãe deles vai tomar conta até eles ficarem maior. Mas a casa é deles. Então eu deixei no nome de quem? Dos meus filhos. Então a Gilane vai administrar a casa até eles ficarem aqui maior. Certo? Mas eu estou vivo ainda. Esse testamento aqui só vai ter valor depois que eu... Enquanto eu estou vivo, esse testamento aqui não vale nada. Então, esse testamento aqui só teve valor depois da morte de Jesus. Nós vamos ver isso na palavra daqui a pouco. O autor de Hebreus explica isso. Vamos lá. Volta lá para Hebreus 7. Vocês têm que prestar atenção porque o suco é bem docinho de limão, bem refrescante.
Vamos ler no 15 agora. Hebreus capítulo 7, versículo 15. Se bem que poderíamos ter preparado um suco de limão, né? Hoje aqui para a gente tomar nesse calorzinho, né? Um suco de limão. Esse suco de limão aqui é saboroso. Mas se a gente tivesse um suco de limão de verdade, seria bom também. Tá caro, né? Nossa Senhora. Vamos lá. Enquanto isso, Hebreus 7, 15. Enquanto isso, a gente vai tomando esse suco de limão aqui. Refrescante. 15. Vamos ler aí. Isto se torna ainda mais evidente se tem em conta que este outro sacerdote... Então um outro. Então Cristo veio para ser esse outro sacerdote. Continua. Que surge a semelhança de Melquisedeque. Olha, semelhante a Melquisedeque, que a gente já viu que oferta pão e vinho. Vai. Foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade. Então, agora esse novo sacerdote, ele não tem uma lei humana, ou seja, não é perfeito. Agora esse novo sacerdote é perfeito. Porque além dele nos trazer remissão dos pecados, ele nos traz a vida eterna, porque ele é imortal, depois que ele ressuscitou, claro. Porque até quando ele estava no meio de nós, ele era mortal. Morreu e ressuscitou. Continua. Porque está escrito. Está escrito. O que está escrito? Tu és sacerdote eternamente. Por que é eternamente? Porque ele ressuscitou. E agora vive eternamente. Melquisedeque não. Mas ele sim é sacerdote eternamente. Continua. Segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, está abolida a antiga legislação. Então por isso que a gente não guarda mais o sábado. Por isso que agora a gente pode comer carne de porco tranquilamente. Por isso que agora não tem proibição de beber sangue mais. Comer sangue. Por isso que agora já não tem necessidade de se purificar as mãos antes de comer. Por isso agora que a gente pode comer carne de tatu. Não que pode, que é crime. Mas a gente pode comer qualquer animal. Porque já não estamos mais segundo a lei de Moisés. Foi o quê? Abolida. Sim, continua. Por causa de sua ineficácia e inutilidade. Pronto. Porque a lei de Moisés não tem mais utilidade para nós. Por quê? Agora foi instituído um novo sacerdócio. E com ele também foi instituído novas leis. Continua. Pois a lei nada levou à perfeição. Apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus. Então a antiga aliança era uma esperança. Nós tínhamos esperança. Mas a nova aliança não. É o cumprimento da perfeição. E você vai ver que a nova aliança agora nos introduz ao Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Agora não. Santo dos Santos, na visão do povo judeu, deixa eu explicar para vocês o que era o Santo dos Santos. Existia o lugar santo. O lugar santo era onde os sacerdotes faziam o rito de expiação dos pecados. E existia o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. Lá, só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano. Só o sumo sacerdote. No Velho Testamento, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um sacerdote superior a todos os outros. Tipo Arão era, não era? Ó, quer ver? Quem condenou Jesus foi o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, na visão de hoje, assim, como se fosse um bispo. Então, era eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos, para os judeus, simbolizava o quê? Um pedacinho do céu. Era onde tinha cortina. É onde tinha cortina cortina. separava. Isso, separava.
Por isso que fala que o véu do templo rasgou. Porque Jesus agora abriu. Abriu o quê? Ó, se o Santo dos Santos é um pedacinho do céu, então Jesus rasgou essa cortina que separava. Ou seja, Jesus abriu o quê? O céu. Para todo mundo entrar. De uma vez por todas. Ele abriu o céu para todo mundo entrar. Entende? O sumo sacerdote, o novo sumo sacerdote, que agora é Cristo, abre o céu. Muito bem. Vamos ver aí, voltando ainda sobre a ordem de Cristo, vamos ver 1 Coríntios. Fica ainda em Hebreus, marca-se em Hebreus que a gente vai voltar para Hebreus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeiro Coríntios 11:23. 11:23. Alguém lê para mim, por favor. Oficial aqui da declaração. 23. Vai, Adriana. Uma firma também. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então, ó, olha, presta atenção que tem aqui uma ordem. Por isso que a gente fala que o sacerdote, que o padre, ele é ordenado. Paulo recebeu essa ordem. Mas, vocês recordam que Paulo não conheceu Jesus? Paulo não conheceu. Como é que ele recebeu do Senhor? E como é que essas outras pessoas também vão receber do Senhor? Através dos apóstolos. Então essa transmissão que Paulo recebeu, essa ordem que Paulo recebeu, essa ordenação que Paulo recebeu, foi uma ordenação dada por quem? Pelos apóstolos. Nós temos uma passagem que mostra que depois de tantos anos, Paulo foi lá e recebeu essa ordem dos apóstolos. Continua. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Está vendo que a ordem que Paulo fala é a mesma ordem que Jesus dá lá em Lucas? Porque essa era a ordem que os apóstolos davam para aqueles que receberam a ordem. E que ordem é essa? Era de ser sacerdotes. E o que é o que o sacerdote faz? Faz oferendas e sacrifícios. Então eles receberam, mas não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque, que oferece o quê? Pão e vinho. Então eles continuam com essa ordem. Fazer isso em memória de mim. O quê? O pão e o vinho. Que já não é pão e nem vinho, é corpo e sangue. Continua. Que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória das minhas palavras. Isso que eu disse. Isso é verdade. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Fazer isso em memória das minhas palavras. Continua. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Ou seja, em memória daquilo que eu estou fazendo, em lembrança daquilo que eu estou fazendo. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando para vocês uma ordem. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória das minhas palavras. Fazer isso em memória do meu testamento. Isso que eu estou falando é um testamento. Entende? Então, esse memória de mim é aqui, ó, atestado. Fazer isso porque está no testamento. Continua. Assim, todas as vezes Ó, que comeis. Todas as vezes. Isso significa que então vai fazer esse momento uma vez só? Esse ato do corpo e sangue de Cristo, de oferecer o pão e vinho, não é uma vez. São várias vezes. Várias vezes. Todos os dias. E nós fazemos isso todos os dias.
Nós experimentamos isso todos os dias. A Igreja Católica faz isso todos os dias. Por que a gente faz isso todos os dias? Porque os apóstolos faziam todos os dias. Quem estava em Agouro lembra que a gente leu lá em Atos dos Apóstolos que era todos os dias que eles faziam a fração do pão. Todo dia. Não era como as igrejas protestantes faz uma vez por mês, algumas faz uma vez por ano. Eles falam a Santa Ceia. Santa Ceia é o primeiro erro que está aí. Na Bíblia não fala Santa Ceia. Na Bíblia fala Ceia do Senhor. E Santa Ceia é o quadro de Davi. Aquele quadro chama-se Santa Ceia. Não é a Bíblia que fala Santa Ceia. Santa Ceia é o quadro de Davi. Continua. Comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Então esse sacrifício, ele tem que ser repetido várias vezes. Até quando? Até que ele venha. Então até a vinda de Jesus, nós temos que vivenciar a comunhão do pão e do vinho, que é a comunhão do corpo e sangue. Quer ver se não é a comunhão do corpo e sangue? Vai. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Peraí, será culpado do pão e do vinho? Do corpo e do sangue. Será culpado do corpo e do sangue. Então Paulo está dizendo, se você não conseguir distinguir que aquilo já não é pão mais, e que aquilo já não é sangue, não é vinho mais, você comunga a sua própria condenação. Porque você tem que comungar aquilo ali, e você tem que tratar aquele pão ali, e aquele vinho ali, como o quê? Corpo e sangue. É o que eu ia falar na homilia, né? Já não é mais pão, já não é mais vinho. Então se você não distingue que aquilo ali não é pão e nem vinho, mas que é o corpo e sangue, você comunga a sua própria condenação. Foi isso que aconteceu com Judas. Por que Judas? A traição de Judas, o ápice da traição de Judas, não foi ele ter beijado Jesus. Não foi ele ter recebido 50 moedas de prata. O ápice da traição de Judas foi na hora que ele comeu o pão e bebeu o vinho, sabendo que ele ia trair Jesus, mas sabendo, não distinguindo que aquele pão era o corpo de Jesus e que aquele vinho era o sangue de Jesus. Então ele comeu o pão e bebeu o sangue como se fosse qualquer pão e vinho. Ele não distinguiu que ali era o corpo de Jesus e que era o sangue de Jesus. E aí diz o quê? Que Satanás entrou nele. Na hora que ele comunga, sem distinguir, Satanás entra nele. E ele comungou o quê? A sua própria condenação. Porque ele não distinguiu que ali é corpo e sangue. Então, se a gente pega lá, vamos lá em João. Vamos lá em João. João capítulo 6. Aqui, não, aqui agora não. João capítulo 6. Depois a gente vai voltar. A pessoa comunga o corpo e o sangue de Jesus sem ter consciência. Ele está comendo a sua Sobre a condenação. Aonde, né? Se ele comunga. Por isso que tem que ter a preparação. Então é por isso que a Igreja Católica não dá comunhão a um doido, a um bêbado. Porque não tem consciência. Não tem noção. Entendeu? Se eu tenho consciência. Tem que estar consciente. Se eu estou em pecado e eu comungo. Também é a mesma coisa. Mas devido ao problema de saúde dele, De quem? do alcoólico, a pessoa falou aí do Sim, mas ele está inconsciente. Se ele estiver alcoolizado, ele está inconsciente, ele não tem Não, eu estou noção. falando de problema mental. Por exemplo, falou doido, eu não gosto da palavra doido, aqui. Problema Doido. mental. Quem tem problema mental, tomando, se ele não tem consciência, Jesus não poderia levar em questão, porque ele não tem consciência e levar em conta que ele ali, quer dizer assim, que como Jesus prevalecer. Eu vi esses dias um pregador Poderia falando. Jesus levar a Eu vi esses exceção? dias um pregador falando sobre isso e ele disse assim, Porque ele que fica- aquela pessoa
ela se torna o próprio Cristo, o deficiente mental. Bem, mas isso aí é uma outra situação. A questão é, a pessoa tem que estar consciente tanto de que ali é Jesus e consciente da sua vida. Se a pessoa sabe que está em pecado, ou seja, se a pessoa está em pecado e comunga sabendo que está em pecado, ele comunga sua própria condenação. Vamos lá, em João capítulo 6, versículo 67. João 6, 67. Alguém lê aí. Lê aí, Albertinho. João 6, 67. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar vós? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo um de vós é um demônio. Presta atenção. Essa passagem aqui, na verdade nos versículos anteriores, Jesus ele fala de quê? Eu sou o pão da vida, quem comer minha carne e meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão viverá eternamente. Quem comer desse pão viverá eternamente. Quem comer desse pão viverá eternamente. Ele fala, se não me engano, são 8 vezes. Ele repete isso. Eu sou o pão, que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira comida. Quem comer da minha carne e viver do meu sangue permanece em mim e eu nele. E esse foi a única pregação de Jesus em que o povo pegou e foi embora. Nenhuma passagem bíblica fala que durante a pregação de Jesus o povo vai embora. Só essa, o povo vai embora. Porque eles não acreditaram na palavra de vida eterna. Qual é a palavra de vida eterna? Eu sou o pão vivo. E quem comer da minha carne e beber meu sangue viverá eternamente. Essa é a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna é qual? A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E aí todo mundo vai embora. Presta atenção em Judas aqui. Olha só. Jesus pergunta para Pedro. Pergunta para todo mundo. Vocês não vão embora não? Aí Pedro diz o quê? Não. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que significa? Que o que o Senhor falou é palavra para a minha salvação. E o que ele falou? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue. Isso que Jesus disse. Mas o que tem a ver nessa hora? Jesus fala assim: porém, um de vós é um demônio e vai me trair. Não vos escolhi eu os 12, no entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse é um dos 12 e o haveria de entregar. Então, o que Jesus está dizendo? Que ele negaria na hora da comunhão. Então, a negação de Judas, a traição de Judas, começou aonde? Na comunhão. Você vê que esse texto não tem nada a ver para Jesus falar de Judas. O que teria a ver falar de Judas aqui? Porque só ficou os 12. Mas na hora que ficasse de novo os 12, um dos 12 ia trair ele. Aonde? Quando comungasse, quando comesse o corpo e sangue de Jesus, ele ia trair. Então nós nos tornamos Judas. Isso é forte. Nos tornamos Judas, ou seja, traímos novamente o Senhor quando comungamos indignamente.
quando não reconhecemos que é Jesus na Eucaristia. Quando comungamos de qualquer jeito. Quando comungamos. Então essa traição não foi porque ele entregou Jesus. Foi porque ele entregou também. Mas começou na comunhão. Mas porque ele entregou também. Ali foi a finalização da traição dele. Então a gente tem 3 momentos da traição, 4 momentos, mas 3 momentos fortes. O primeiro, uma comunhão indevida. E é por isso que a igreja fala, não comunga quando você está em pecado, não comunga. A igreja, ela é mãe, ela quer te preservar. Então se você pecou, não comunga. É para te preservar, não é porque a igreja é ruim, é porque não é aquela igreja carrasca, é porque a igreja sabe que se você comunga em pecado, você está comungando a sua própria condenação. Você vai piorar a situação da sua vida. Então não comunga, é melhor você não comungar, até você se organizar, certo? Confessar, uma boa confissão, mas faça a confissão igual os primeiros apóstolos, para não pecar mais. Os primeiros discípulos. Porque não vou confessar. Isso não é válido, viu? Se você confessa já com intenção de pecar de novo, eu vou confessar aqui, se eu cair eu confesso de novo. Se você faz isso, sua confissão não foi válida. Para ser válida, você precisa ter arrependido verdadeiramente dos seus pecados e fazer um compromisso de não pecar mais. Então você precisa dessas 2 coisas. Continuemos aqui a nossa reflexão. Vamos lá. Hebreus 5:11. Aqui nós vamos ver a função do sacerdote. Novamente. Vamos confirmar. O que o sacerdote faz? Hebreus 5:11. Alguém lê aí, leitura oficial. Adriana. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso. E coisas bem Você está em Hebreus? Hebreus 5:11? Hebreus. Você está onde? É isso mesmo. 5:1. Tá. Desculpa. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Então, os sacerdotes, na verdade, o sumo sacerdote era escolhido para ser o quê? Mediador entre Deus e os homens. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para ser esse